Se o mar me submergir a sua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. É isso, olá pessoal, muito boa tarde, ou muito boa noite, ou muito bom dia. Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse nosso podcast. Estamos começando aqui mais um episódio, Um Toque de Fé podcast. Eu sou Elias Júnior, juntamente comigo o Pastor Elias. Muito boa tarde, Pastor Elias. Muito boa tarde, Elias Júnior. Muito boa tarde para você, meu irmão, minha irmã. Você que está assistindo esse bate-papo, não sei qual horário você vai assistir, se é de manhã, se é de tarde, à noite ou até de madrugada, não importa. O importante é que estamos juntos. Boa tarde para todos vocês. Estamos juntos, né, Elias Júnior? Por mais uma vez aí, um bate-papo daqueles que... improvisado. Muitos não gostam dessa palavra improviso, mas eu acho ela legal. Aquilo que você faz no improviso, você não tem muito seu ali, você tem mais ali de Deus. É aquele negócio, né? Eu acho que improvisar é uma arte, Pastor Elias. Porque se a pessoa tem um talento, ela consegue ele desenvolver. O senhor por muito tempo trabalhou fazendo frente de loja ali, fazendo lá as locução, como é que eu posso dizer? E o senhor improvisava umas coisas ali e chamava a atenção dos clientes. Na hora ali, o senhor não vinha nada, pegava ali, tem uma caixa de som, microfone? Tem. E ali o senhor ficava a tarde inteira ali. Na verdade, Elias Júnior, nosso Deus é criativo, não é verdade? E nós somos filhos. É só nós usarmos aquilo que Ele nos deu. É que muitas das vezes é mais fácil copiar, né? É verdade mesmo. A Ron Kenoly, ele... Se eu não me engano, eu não sei, acho que ele faleceu, né, Ron Kenoly, né? Acho que não. Não, né? Não. Tá por fora. Tá matando ele agora. Tô nada, ele tá amarrado. Então, ele um dia falou assim que não entende os músicos. Isso tá gravado, tá na internet, tá nas redes sociais, eu não tô inventando isso, tá nas redes sociais, qualquer um pode dar um Google aí e pesquisar. Ele falou assim que ele não entende porque ele é um renomado cantor gospel cristão. Porque o Senhor é bom, tua misericórdia é eterna. Ele que, dono de grandes letras, que fez história na música gospel cristã no mundo todo, ele disse assim, Pastor Elias, que eu não entendo porque o músico cristão ele tem que copiar de alguém. Sendo que Deus deu um talento tão grande pro músico cristão brasileiro. Tem lindas canções, pode compor lindas canções, mas fica preso no copiar. É verdade. É verdade, é positivo. Eu sempre me questionei nesse sentido aí. Eu me lembro de você uma certa feita aí, você sempre admirando uma pessoa, admirando outra, tal, um cantor, parece um guitarrista. Eu dizia para você, se torna alguém para que você admire de você. Não é verdade? Porque Deus dá o talento para todos. Exatamente. O senhor sempre disse para mim assim, filho, chega de admirar as pessoas, agora comece a investir em você. Comece a investir, estudar, comece a ser mais você. Copiar os outros. Você sempre falou assim, que você prefere ser conhecido uma pessoa que copia ou uma pessoa que cria? É verdade. Eu prefiro ser. Quando você fica admirando uma pessoa, admirando um talento, você esquece de você, esquece do que Deus tem a seu respeito, que Deus preparou a seu respeito. Isso me faz lembrar, Elias Júnior, do profeta Isaías, quando começa lá no capítulo 6, muito falado, muito utilizado pelos pregadores, e principalmente por mim, eu gosto muito dessa passagem. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Então a gente vai pesquisar todo o histórico, né? Você vai analisar ali o porquê dessa fala, porque o texto fala dessa forma, né? Aí você vai entender quem foi, o porquê de tudo isso. Isaías, ele ficava o tempo todo, né? Acredito que ele é um profeta, mas ele tinha uma linhagem real. Se não me engano, ele era sobrinho
acho que era sobrinho do rei, ou filho de Amazias, coisa assim. Ele era da linhagem real. Depois você pesquisa aí. E quando Uzias começou a reinar, ele começou a reinar muito novo. E ele começou então a desenvolver através de Deus ali um avivamento, né? Um avivamento tão grande que abrangeu todo Judá, Israel ali, um avivamento tão grande que Isaías começou a admirar da maneira da maneira como ele trabalhava, da maneira como ele administrava, da maneira como ele adorava o Senhor, da maneira como ele exaltava o Senhor. Até chegar um tempo que Isaías já estava esquecendo, né, Elias Júnior, de olhar para ele mesmo, que ele foi chamado para ser profeta, que ele foi chamado para um ministério glorioso, mas ficou no esquecimento. Porque quando a pessoa começa, isso é improviso, viu? Quando a pessoa começa a admirar outra pessoa, esquece de si. Tá certo, a gente não pode deixar passar talento. Tem muitos talentos aí que realmente é bonito, é maravilhoso, sim, mas não ao ponto de você esquecer de você para ficar olhando para o talento de outra pessoa. Quantas pessoas a gente não vê no dia a dia com talento extraordinário, mas fica ali observando a outra pessoa, observando a outra pessoa e acaba esquecendo de si. Mas a grande verdade é que chega a hora de Deus e Deus manifestou sua graça ali através de uma falha do rei Uzias, porque Deus mostrou para Isaías que todos nós falhamos. E o rei Uzias chegou a um ponto de achar que ele era tão assim fiel, tão eloquente, tão assim perto de Deus, que ele achou que ele poderia assumir um papel de sacerdote. Ao ponto dele pegar um incenso, de correr até o templo para ofertar a Deus. E os sacerdotes estavam ali na frente do templo, Elias Júnior. Eles estavam em 60, mais ou menos 60, 80 sacerdotes ali. E a hora que ele chegou para fazer essa loucura, porque quando nós passamos do limite, passamos daquilo que fomos chamados, se torna até mesmo uma loucura, uma coisa muito fora do normal. E ele chegando ali, o sacerdote falou: não, aqui você não pode fazer isso, porque não é sua função, você é rei. Nós somos sacerdotes. Então ele insistiu, e quando ele coloca o pé para dentro do templo, ele é atingido por uma lepra bem no meio da testa. E daí tiraram ele de lá correndo, foi aquele corre, tira o rei de lá, leproso. Agora ele teve que ficar afastado, teve até a sua morte. E quando chega o momento da sua morte, Isaías então passou a olhar para si e saber o quanto ele estava em falta com Deus. Aí não tem o que fazer. Deus tirou o rei Uzias para que Isaías pudesse olhar para ele mesmo, Elias Júnior. É verdade. Interrompendo um pouquinho, pastor Elias, essa mão misteriosa que vocês viram aí é do nosso amigo James. Hoje o nosso moderador, né? Nosso moderador e a voz do além. Fala aí. E o nosso agüero. É nada, ele trouxe, não foi água, tá não. Tá trincando essa água, hein? Ele trouxe suco. É suco isso aqui? Tá estranho, não tá? Tá com um aspecto diferente. Água com limão. Obrigado, James. É isso aí, então. Valeu, Jaimão. Obrigado pela água aí. Ele é o nosso moderador hoje. Ele tá por detrás das câmeras, mexendo na área técnica para nós aí, né? Hoje, cidadão cajubiense, com a graça de Deus. Vem aqui, mostra a cara aqui. Conversa e mostra a cara aqui. Mostra a tua face, meu jovem. Aí. Quem é esse ali, Júnior? Esse é o Jaimão. É meu co-cunhado, acredita, gente? Deus abençoe. Tamo junto. Valeu pelo trabalho, hein? É isso aí. Ele, pra quem não sabe, ele também cuida do nosso canal do YouTube, né? Agora não, né? Porque, né? Eu que tô cuidando, né? Porque casou, recém-casado, né, pai? Recém-casado, então tem que tirar uns dias pra ficar em recesso aí, né? Mas ele que criou o canal, toma conta do canal, e ele responde as mensagens
do pessoal que sempre deixa lá com carinho as mensagens ali. E ele que faz os cortes dos cultos também. Então, valeu, James, pela sua dedicação. Voltando a falar, pastor Elias, de olhar para nós mesmos, né? Se a gente olhar um grande defeito da humanidade, hoje é dia 24 e véspera de Natal, pastor Elias. E tivemos um ano muito... Esse ano para mim foi bom. Um ano que eu casei, um ano que... Realmente, faz o quê? Em janeiro, 19 de janeiro, vai fazer um ano, pastor Elias, que eu casei. Vai fazer um ano, 19 Um de ano, janeiro. 19 de janeiro. Então falta quantos dias? Falta... Rapaz, uns... pouco de mais de 20 dias aí. Quase um mês, Quase um mês pra fazer um ano. Então esse ano pra mim foi um ano muito bom. E nesse período... Graças a Deus, está vindo uma cria aí. Surgiu aí a Heloísa. A Heloísa, com a graça de Deus. Olha, falar pra você. Legal. Foi uma história e tanto, pastor Elias. Aproveitando o microfone aqui, eu vou contar o testemunho de forma rápida, pastor Elias, para nós não estender muito o tempo do nosso podcast, para nós entrar no assunto que a gente escolheu hoje. Apesar que entramos num assunto interessante aí, de olhar para nós mesmos, né, pastor Elias? Não questão, quando a gente fala olhar para nós mesmos, do seu raciocínio, deixa eu também falar uma observação. Não estou dizendo olhar o tempo todo para nós, senão se torna uma se torna tipo um egoísmo, pastor Elias. Uma auto-idolatria. Isso. Né? A pessoa vai se idolatrar a si próprio. Seria isso mesmo, né, James? E na verdade eu estou dizendo assim, olhar os talentos que Deus deu para a gente. Não ficar só admirando as outras pessoas, mas olhar para o talento que Deus nos deu. Que seja simples. Que seja para limpar a igreja, limpando a igreja bem, faxinando a igreja bem. É um talento que Deus deu. Que seja ele. Que a gente possa olhar para a gente, admirar, agradecer a Deus por aquele talento. E não ficar admirado, porque hoje a gente vive um tempo, antes do seu raciocínio, a gente vive um tempo que as pessoas vivem seguindo pessoas, buscando seguidores, não é verdade? Então, trazendo a atenção de outras pessoas. E as pessoas não estão focadas em si próprias, estão focadas no que as outras pessoas fazem. Na verdade, hoje as pessoas estão vivendo uma vida que não é a dela. E estão vivendo a vida alheia. Então, o pessoal olha ali na rede social ali, vê lá, olha aqui, ó. E assim, a gente tem que entender uma coisa. As redes sociais, a internet é um mundo de mentira. 90%. Mas você não está exagerando 90%? Assim, eu não estou exagerando, eu creio que 90% é mentira, sim. Porque, assim, aquilo que é realidade mesmo, não propaga. Aquilo que é a realidade, o dia a dia, os problemas. Eu ouvi uma coisa interessante, pastor. Por exemplo, hoje em dia está no auge os coaches de plantão, de finança. Hoje tem um moleque de 12 anos ensinando como é que faz finança, como é que investe. Não sei nem das fraldas ainda. Aí eles falam assim, mas os meus 24 horas são os mesmos 24 horas de vocês. Rapaz, isso é uma mentira, pastor Liz. É mentira. Como é que as minhas 24 horas é igual às 24 horas de um pai de família que vive no centro de São Paulo, que tem que acordar 5 horas da manhã para pegar um ônibus e 2 metrô para chegar às 7 horas. Cedo, né? Ou mais cedo. Não é as mesmas 24 horas. Então. Não é as mesmas 24 horas. É diferente. É diferente. As minhas 24 horas é diferente do senhor. Claro. Não estamos falando na área cronológica, mas as mesmas 24 horas de tempo não é a mesma que a gente tem. São tempos diferentes na vida de cada pessoa. Aí a pessoa vê um rapaz, alguém contando uma ilusão na internet, aí fala assim, eu consigo também. É onde dá tudo errado, perde família, perde emprego, perde tudo, porque não é a mesma realidade. Não é a mesma realidade. Se olhasse para a sua realidade e perceber, não, pessoal, o cara ali falou que as mesmas 24 horas dele é a mesma. Não é. Não é. Pega aí, como eu falei, pega a realidade de um pai de família que trabalha na roça, tem que acordar 6 horas da manhã. Uma mãe que tem que acordar juntamente com o marido para ir na roça junto. Nem as mesmas 24 horas. Um pai de família que trabalha tem que ser na hora do rush para ir trabalhar. Não é as mesmas 24 horas. Então é um mundo de mentira que a gente vive. Você quer ver? Não vai muito longe, não. A gente trazendo pro nosso meio aí,
evangélico, nosso meio que seja tradicional, pentecostal, você tem uma experiência com Deus. Hoje acontece isso, acredito eu, do século XX para cá. Não sei para lá, porque eu nunca estudei nada assim nesse sentido, bem lá para trás. Mas você vê a pessoa ter uma experiência com Deus, ela logo faz uma doutrina daquilo. Faz daquilo uma doutrina, né? E funda uma igreja baseada naquilo. Naquela experiência que ela teve com Deus. E as outras pessoas que vêm, acham legal, acham bonito aquilo que ela tem, começa também a querer imitar aquela pessoa. E não vai funcionar nunca. E dá esse fracasso que a gente vê hoje. Escândalo. Os tempos que a gente está vivendo. Uma vida fracassada, porque tentou seguir alguém, não quer saber de mais nada, não quer saber de Deus, não quer saber de nada mais. Por quê? Simplesmente seguiu alguma coisa que aconteceu com aquele pregador, com aquela liderança. Então você pode analisar, até mesmo grandes homens de Deus, mas aconteceu, tudo bem, isso foi com ele, uma experiência para cada pessoa. Cada pessoa, Deus tem uma experiência diferente. É verdade mesmo, né? Buscar a experiência com Deus. O senhor sempre ensina isso, né? Eu lembro que a gente estamos recém saindo de uma campanha de oração. O senhor fez um propósito de oração com toda a igreja. Foram 24 dias? 27. 27 dias de oração. Todos os dias na casa do Senhor, uma oração. 40 minutos de oração. De 35 a 40 minutos todos os dias com a igreja. Isso. E aí, pastor Elias, o senhor e sempre nos ensinou, eu lembro que o senhor disse para a gente buscar a experiência com Deus. O senhor nos ensinou cada um buscar a sua experiência com Deus. Porque para a gente não ficar engessado, o senhor sempre conta as experiências que o senhor teve no decorrer da jornada, que são muitas experiências que o senhor tem, o senhor conta, edifica nossas vidas, isso. Mas o senhor não faz da tua experiência uma doutrina ou uma lei, uma regra. O senhor nos ensinou, o senhor como pastor da igreja, né? A Igreja do Brasil para Cristo, de fundo vocês estão vendo a nossa igreja aqui, Igreja do Brasil para Cristo da cidade de Cajobi, interior de São Paulo. E o senhor sempre nos ensinou a nós buscarmos nós mesmos uma experiência com Deus. É pessoal. Uma experiência pessoal. Porque a gente vê muito isso, né, pastor Elias? As pessoas vivem muito da experiência de outras pessoas. O fulano teve uma experiência com Deus, eu vou fazer a mesma coisa. Mas não é. Se Deus quer falar com você de forma diferente, a gente não sabe. É verdade. Você não precisa também ir longe. Eu gosto muito da Escritura. Elias, quando ele foge para o Monte Horebe, o Monte de Deus, e ele entra lá no fundo daquela caverna, ele fica ali aguardando o falar de Deus. Ele ouviu ali as pedras, o monte tremer, o Monte Horebe tremer, as pedras rolarem. E quando ele sai para fora da caverna, ele olha aquilo tudo e fica aguardando a voz de Deus. Mas o texto fala que Deus não estava lá. Porque ele era acostumado a ouvir Deus falar daquela maneira. Viu fogo, viu vento forte, Deus não estava lá. O que é que acontece com ele? Ele teve uma experiência diferente com Deus. A hora que ele estava lá no fundo da caverna, Deus chega bem próximo dele e fala com a voz mansa: o que fazes aqui, Elias? Diferente de outras vezes. Então, até nesse ponto, a experiência que eu possa ter com Deus, você possa ter com Deus, Deus provavelmente, ou pode ou não pode repetir aquela mesma experiência, mas Deus vai agir de uma outra forma. Por isso que nós não devemos fazer doutrina daquilo que Deus fala com a gente, a maneira como Deus trabalha conosco, porque Ele pode não repetir da mesma forma, e a pessoa fica ali esperando o tempo, jejuando, orando, esperando Deus fazer da mesma forma. Não, Ele pode estar já fazendo há muito tempo, mas de uma outra maneira, mas falta o quê? Observar que Deus tem O Deus não é engessado numa maneira só, né? Ele é Deus criativo. É o Deus criativo. Eu gosto muito que o senhor fala assim, o Deus do haja luz. Né? O Deus do haja luz. Então, eu lembro que o senhor disse uma palavra assim um dia. Eu acho que busque o haja luz de Deus na sua vida, né? Verdade, verdade. Foi uma mensagem que Deus deu um dia desses aí.
Já faz acho que uns 4, 5 anos. Faz um tempinho já. O Haja Luz de Deus. O Haja Luz, eu acredito assim, na palavra verbalizada, né, o Logos de Deus, que é a fala. E o Rema, que é a resposta do sobrenatural de Deus. Então Deus, ele falou, haja o Espírito, haja luz. E rapidamente o Rema responde, o sobrenatural responde, houve luz. Então o haja luz de Deus, é interessante isso, Elias, na nossa vida. Eu busquei muito isso, o haja luz de Deus, para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. Mas para isso nós temos que estar sempre buscando, né, pastor Elias? Alinhado, pelo menos, né? Precisamos estar alinhado, buscando, orando, consagrando, jejuando, não querendo achar que é melhor do que alguém, mas a sua parte, a minha parte, eu faço isso porque é minha parte. Cada um tem a sua maneira de apresentar a sua parte também diante de Deus. E isso é interessante, pastores, porque isso aí a gente não vê muito isso, pelo menos eu não vejo muito isso. Quando você começa a aplicar, é uma coisa simples, né? Aplicar isso a gente vê no nosso meio, na nossa comunidade aqui, a gente pode dizer, James aqui é um exemplo disso, né? Tá aqui. De pessoas que pegaram essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio lógico dentro da Bíblia, que o Senhor nos ensina, né, através da palavra de Deus, e nós temos visto aqui famílias, vidas sendo transformadas, sendo de uma situação indo para outra situação. É verdade, Elias. Então, mais uma observaçãozinha. O pessoal pode assistir o nosso podcast, pode assistir um dos nossos cultos, mas talvez não sabe da história. Nós moramos aqui numa cidade que tem aí os seus 10 mil, não chega a isso. Não chega a 10 quando vem safra? Não. Época de safra não, né? No último censo que foi feito aqui, não chegou a 10 mil habitantes. E nós temos praticamente na cidade 7 mil habitantes e pouco, porque temos o que eu posso dizer, Monte Verde ali, que é... Município? É um município, não é município. Distrito. É um distrito aqui de Cajuru. Obrigado. Que já tem ali uma populaçãozinha até boa, e tem o rural também, né? A área rural. Então a gente vê que na cidade circula aí um pouco mais de 7 mil pessoas. E temos na cidade também aqui muitas igrejas de vários nomes, muitas denominações aqui na cidade, por mais que a cidade é pequena. Então o nosso trabalho, eu louvo a Deus que ele até razoavelmente é abençoado por Deus. É bom, graças a Deus. Temos aqui uma equipe abençoada, um povo abençoado. Eu não posso reclamar não dos nossos irmãos, nossa comunhão, nossa comunidade, que graças a Deus tem crescido de forma direta e indireta. Verdade, gradativamente, não é uma coisa que até porque nós temos o nosso padrão aqui, não aí sim a gente diz que é copiado, né? Isso a gente segue o exemplo da oração, da consagração, da mudança. Creio muito na transformação, não importa a maneira que a pessoa chega, eu acredito que Deus é poderoso para mudar aquela pessoa, transformar aquela pessoa. Até porque nós estamos falando bastante no livro de Romanos 12, 2, não conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a gente fala muito hoje a respeito da renovação do nosso entendimento. Quando nós renovamos o nosso entendimento, passamos a compreender a boa e agradável ali, perfeita vontade de Deus que Ele tem para cada um de nós. O senhor sempre trabalha com renovação de mente, né? É verdade. Porque o senhor passou para mim e minha esposa assistir, nós começamos a assistir, nossa vida um pouco corrida, mas tínhamos um pedacinho, vamos acabar de assistir ainda. E o senhor sempre fala isso, o senhor sempre falou isso, a batalha na mente. O nosso inimigo, o diabo, ele não pode tocar na nossa alma, porque o nosso espírito, nossa alma, nosso espírito pertence a Deus. É algo divino, é intocável. O mal não pode tocar no nosso espírito. Não. Mas ele pode tocar na nossa mente.
Então, quando a gente aceita, o que acontece? Que eu vejo hoje há muitas mentes engessadas. O que acontece? Você não vê pastores ensinando a pessoa a lutar contra as ideias malignas, os dardos inflamados que são jogados em nossa mente, que vai inflamando até descer para o coração. Que quando você repreende os maus pensamentos, as más ideias que vêm, você automaticamente vai mudando a sua programação ali, que é uma programação ruim, que ideias ruins. Se eu sempre ensino isso, lutar contra os maus pensamentos, repreender o mal na nossa mente, mudar a nossa ideia, é a metanoia que o senhor fala? É a metanoia. É a transformação, na verdade, baseado no livro qual eu escrevi, o primeiro livro, Nada Muda Se Você Não Mudar. Então, dali para cá, a gente vem trabalhando fortemente nessa linha. Foi a primeira coisa que eu aprendi no começo da minha conversão. Não vou falar de ministério, da minha conversão. Tomar cuidado com o que acontece na nossa mente. Até um ditado que fala, né, por aí, um ditado popular: permita que os pássaros dê volta em torno da tua cabeça, mas não deixa ele pousar e fazer, ele vai fazer ninho. Aí vai ficar muito difícil, vai acontecer muita coisa. Fazer o quê? Nós precisamos ser como Paulo fez, não é verdade? Levar cativo, ele mesmo, Paulo fala, levar cativo todos os maus pensamentos, tudo aquilo que vem atacar a nossa mente, amarrar aquilo e jogar aos pés de Cristo. É o que acontece muitas das vezes, é a batalha espiritual que Paulo fala, a respeito da prisão, não é verdade? Aonde a muralha invisível que o adversário vai edificando, aquela muralha invisível vai escondendo, para que ninguém observe que é ele quem está trabalhando. Aí tudo é uma desculpa, é o fulano, é ciclano, é isso, é aquilo ali, até Deus a pessoa fala. Mas muitas das vezes ela não está vendo que aquilo é uma fortaleza sendo criada, uma fortaleza invisível, uma fortaleza que talvez venha aí acompanhando a vida da pessoa. Talvez ela ficou 30 anos sem conhecer Cristo, Elias Júnior, ou 20, 15, não importa. São investimentos que o adversário fez. Aquele investimento, desde criança, vai construindo algo. E muitas das vezes a pessoa acha que é da noite para o dia. Quando Jesus fala, aliás, é isso mesmo, Jesus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdade? Quando ele libertar. Entendeu? Então, há um processo para tudo isso. Há um processo. Pode olhar, a coisa vai e a coisa vem. Não é verdade? Quando Cristo foi levado ali pelo Espírito, logo após o batismo, que ele foi reconhecido agora pelo inferno, que ele era o Filho de Deus, que estava ali. João reconhece e deixa bem claro para todos que estavam ali em volta, que aquele não era uma pessoa comum, é verdade? Era um ex-carpinteiro que estava talvez ali, cheio de serragem, talvez com a sua roupa um pouco marcada, trabalhando ali com teu pai. Mas quando chega ali no Rio Jordão, ele é batizado, já não é mais o carpinteiro, ele é reconhecido como Filho de Deus. Aí ele é levado depois pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Pode olhar que de todas as formas o diabo tentou, da mesma forma que ele ali falou, deu uma sugestão na mente de Eva, ele também tentou ali com o Filho de Deus. E na verdade, Jesus venceu todas as tentações que foram usadas pela palavra de Deus. Jesus respondeu: mas está escrito, a mente renovada, mente transformada, Elias Júnior. Romanos 12, né? Diz aqui para nós aqui, eu até abri aqui para fazer a leitura, né? Abri aqui no celular mesmo para ser mais rápido, né? Romanos 12, 2 diz aqui, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pastor. Boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É o que Deus tem para a gente, para a nossa mente, no nosso coração. Então, muitas pessoas talvez não entendem o meu ministério, às vezes não entendem porque às vezes eu tento explicar
que me seguir as mensagens, a maneira como prego, como ensino, vai entender que eu não ganho pessoas para o Senhor, eu ganho para o Senhor, não para que elas fiquem independentes de mim, mas que elas dependam de Deus, sozinhas sejam batalhadoras, porque vai chegar uma hora que não vai ter pastor, não vai ter quem possa ajudar e vai ter que se defender sozinho. É verdade mesmo, né? Hoje, o senhor sempre pregou, o senhor sempre foi contra, né? Eu também sou o evangelho dependente, né? A qual deixa os seguidores ali, os membros da igreja, dependentes. Mas o senhor prega o evangelho que a única dependência que nós temos é Cristo Jesus. Mesmo você sendo meu filho. É verdade. O senhor sempre fala assim, ó. O senhor fala de púlpito isso, tá? Tem até em gravação, o senhor fala assim: se um dia trazer algo aqui que não está nas escrituras, vocês podem ir embora dessa igreja e não voltar mais. Que tudo que eu falar aqui é dentro das escrituras, dentro da palavra de Deus. E eu acho muito interessante isso, porque o senhor nos ensina a ouvir a palavra, examinar as escrituras e temos a dependência. Obrigado, James. A dependência de Deus. Pois ele não falha, né, pastor? Ele nunca falha. Ele não vai falhar. Não. É um evangelho, você sabe. O James está aí, está sempre gravando as pregações. Quem me acompanha desde o começo sabe. Minhas mensagens sempre motivadoras. Mensagem de fé. De acreditar no Senhor, saber a hora das coisas. Tudo tem seu tempo, tem o seu momento. Tudo tem a sua hora. Essa é a verdade. E a gente, quando fala de mente assim, é onde o adversário ele vai atacar. Isso ali é o playground do adversário, velho. É verdade. Ali é o parque de diversão do adversário. Ele brinca, hein? Ali é embaçado, velho. Ali é uma coisa pessoal, não tem ninguém assistindo, ninguém vendo. É uma batalha travada. Às vezes a pessoa é pastor ou é uma pastora, talvez é uma liderança, né, James, de uma igreja enorme, mas sofre essa batalha porque não teve uma mente transformada, renovada. Não é porque é uma liderança que não está acontecendo isso, porque talvez não sabe disso. Você quer ver, ó, quando Jesus fala assim, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, como ciranda o trigo. Mas eu já roguei, já orei, já intercedi por você. Então a gente entende o quê? É uma batalha que Jesus está falando, Pedro, Satanás pediu para cirandar a sua mente. Ele vai bombardear tua mente. Mas o negócio vai ser tão pesado, mas eu já roguei por você. Mas Pedro estava tão longe, como muitas pessoas acham que está. Não, eu estou bem, tá? Mas há uma batalha muito grande. Porque o adversário sabe o que está construído. O adversário sabe o que está edificado ali. Ele sabe que tamanha a fortaleza que está ali invisível, para que ninguém possa saber que aquilo é uma fortaleza. Pedro também chegou a esse ponto. Mas quando chegou a hora da mente dele ser bombardeada, no momento em que os reconhecimentos, você é aquele ali, ele está também com ele, fala igual ele e tal. Ele falou, não, ao ponto de ele falar da última vez, eu nunca vi esse homem. Olha aí, o bombardeio, onde levou o bombardeio, levou a mente de Pedro. Então nós entendemos que isso acontece. Mas para isso hoje, depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes, nós temos 24 horas o Espírito Santo de Deus como nosso ajudador, como nosso conselheiro, como nosso, meu Deus do céu, que maravilha, o nosso guia, a nossa bússola quando nós estivermos perdidos espiritualmente. Então ele vai estar ali, mas mesmo assim, há pessoas que não conseguem olhar para esse lado. E é verdade, pastor Elias. Eu gosto de pensar assim, nós não damos poder ao diabo. Eu vejo muitas pessoas falando, porque o diabo não tem poder, ele já é um derrotado. Não, em Cristo Jesus, no nome de Jesus, sim. Né? Mas, como o senhor sempre fala, não te apruma não. Te põe na brecha não. Anda alinhado não, para você ver. Ele brinca e rola com você. Um vacilo. Pedro andou com Jesus quanto tempo?
o diabo achou que podia subornar Jesus, podia ali enganar Jesus. Ele tentou tentar Jesus, velho. Vamos pensar. Jesus era puro, ele era Deus encarnado em homem ali, ele era puro, não tinha pecado nele. Uma palavrinha que ele jogou para Eva foi o suficiente para ela fazer com que a decadência de toda a raça humana. Exatamente. Imagina nós, pastor Elias, que vemos de uma natureza pecaminosa devido ali ao pecado, primeiro pecado ali, né, do homem. Imagina nós, que nós somos. Essa é a verdade. Por isso nós precisamos estar orando 24 horas, porque aquela oração está trabalhando com aquela oração, o Espírito acostuma a orar. Se a pessoa acostumar o próprio Espírito a orar, ele vai orar. Ele vai orar 24 horas. Mas se a pessoa não acostuma a orar no Espírito, ela não vai nunca conseguir vencer esses obstáculos. Ah, mas a pessoa era crente tanto tempo, você viu o que aconteceu? Vocês já ouviram pessoas comentar isso, né? Sim. Nossa, era crente, era hoje em fervoroso. dia, então, pastor, eu nunca ouvi tanto esse tipo de frase como eu escuto hoje em dia. Ah, então, não é uma verdade? É a frase mais comum que você está ouvindo hoje em dia. Mas por que será? E o pastor fulano, aconteceu, olha lá, um vacilo. Todos nós estamos sujeitos. Mas por que será que acontece? Será que Deus enfraqueceu? Será que o Espírito Santo não teve mais? Não, são fortalezas. Quer ver uma experiência? Tinha um pastor, Kenneth Hagin fala que tinha um pastor nos Estados Unidos que ele tinha... ele era casado com uma jovem, ele era jovem também, casado com uma jovem muito bonita, mas muito bonita. Mas o adversário sempre falava para ela assim: você já reparou quanto você é linda? Ela repreendia: está amarrado em nome de Jesus, e o diabo, embora. Mas passava um tempo, olha lá, ele voltava outra vez. Assim como foi com Jesus, ele também, com todos nós, ele trabalha dessa forma. Aí ele voltava com o passar do tempo e falava assim: menina, você é linda, você fica aí batalhando aí ao lado desse pastor, ele guerreia contra o inferno bombardeia ele, você está bombardeada por causa dele, você vai viver essa vida até quanto tempo, perder essa beleza que você tem? E ela está amarrada, vai ficando mais fraca. Aí chegou uma hora que ele chegou já para arrebentar mesmo, para fechar mesmo Aí ele falou para ela assim: veja bem, você está perdendo tempo, você poderia ser uma capa de revista, vamos supor, você poderia ser uma modelo, você poderia, e de fato, talvez a aparência dela e tal. O que acontece? Não demorou muito, ela abandonou seu marido. Ela abandona o marido, ali, Júnior, ou James, aí vai viver essa vida. As pessoas que a convidavam para estar lá, para ela estar lá no meio deles, começam a virar as costas. Ela se torna o quê? Ela se torna agora uma mulher da vida, uma mulher perdida. Entendeu? E ele levando a vida dele, pastoreando, tudo. O que acontecia? Porque eles eram ligados. Por muito tempo ali, casados. O que acontece? O adversário achou que por direito também poderia, através dela, derrubar ele do outro lado que ele estava. Aí ele encontra com esse pregador, com esse pastor ungido por Deus, e Deus revela para esse pastor, para ele repreender esse mal, cortar aquela aliança, cortar tudo aquele mal, para ele ter uma vida normal. E de fato, quando ele fez isso, na mente dele, tudo isso acabou. Nunca mais houve isso. Então a gente entende que o adversário, onde ele achar que tem uma brecha, ele vai atacar. Ele não está nem aí se nós somos pastores, nós temos um rebanho grande ou pequeno, não interessa. Mas a nossa vida pessoal, o nosso dia a dia, a nossa vivência, né, o envolvimento, às vezes, no trabalho fora, precisa vigiar 24 horas, porque a mente é bombardeada. Aí nós precisamos o quê? Levar todos esse... Aliás, o Paulo fala do escudo, né? O qual pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, o escudo da fé. Então, o inimigo pode lançar setas inflamadas de todo jeito, que elas não vão atingir
a nossa mente. Elas só vão passar, mas não vão atingir a nossa mente. Se nossa vida for uma vida de oração, de mudança, uma mente mudada, transformada, uma mente de oração, com certeza a nossa vida será uma vida vitoriosa com Cristo. E é verdade, pastor Elias, é interessante. Eu gosto muito da cultura oriental em questão de disciplina. Eles têm uma disciplina, uma cultura muito forte. E Sun Tzu, que era um general, ele sempre dizia assim: o homem, primeiramente, tem que conhecer a si mesmo para conhecer quais os seus limites. Depois que você conhece a si mesmo, você domina os seus limites, que todo ser humano tem seu limite. Você vai e conhece seu inimigo, estuda seu inimigo, para saber contra o que e contra quem você está lutando. Porque se você não se conhece mais o inimigo do que você mesmo, você vai lutar com ele, você não sabe os seus limites. Você não sabe até onde você pode chegar. Jesus fala isso numa fala, mas pode continuar. Não, eu já acabei, né? E eu gosto muito disso, né? Conhecer a si mesmo. Tem até um filósofo que eu não vou dizer o nome, que eu não lembro, né? Homem conhece a ti mesmo, né? Você se estudando, conhecendo os teus limites, conhecendo você mesmo, sabendo até onde você pode chegar, o que você pode fazer. Aí depois você estuda o inimigo para saber que isso falando na arte da guerra, é a guerra física, né? Falando de guerra física. Mas eu acho que é muito importante nós buscar um autoconhecimento, um autoestudo, para sabermos nossas falhas, nossos conhecimentos. Só que, espiritualmente dizendo, trazendo para o espiritual, nós nunca vamos enxergar. Se nós não tivermos alinhado com a Escritura, que o próprio Senhor Jesus é o Espírito Santo, que convence o pecador dos seus pecados, que vai mostrar nossas falhas e vai nos fortalecer, pastor. Isso é a maneira que eu penso. É verdade. E a gente, talvez encerrando essa parte, não sei se a gente vai entrar naquela conversa. Na verdade, nós não falamos nada que a gente conversou antes para estar falando aqui. Não, dá para a gente... Tem umas pontas soltas, a gente consegue entrar nesse assunto. Então vamos fechar. Eu quero deixar essa palavra para quem está nos assistindo. Homem, mulher, jovem, adolescente. Vou dizer uma coisa. Tem muita gente sofrendo com esse bombardeio na mente. Bombardeio com o adversário. Não para, não cessa o bombardeio. É só você olhar o que está acontecendo em Israel, ou até mesmo lá na Rússia lá na Ucrânia. E a Ucrânia, ali você vai ver a destruição, fumaça, casa caída, pessoas perdidas, feridas, mutiladas. Então, o bombardeio causa isso. E o bombardeio do adversário não é nada diferente. Mas ele só vai conseguir atingir se nós abrirmos espaço para ele. Uma coisa é a nossa vida, por exemplo, eu vou falar da minha vida. Eu tive uma vida, fui criado de 10 irmãos, tivemos uma vida diferente. Eu não falo muito mal da minha vida, nós éramos muito pobres, mas a gente era muito feliz olhando para trás. A gente era muito feliz porque a gente viveu momentos muito bons na nossa infância, mas depois você vai criando uma inteligência individual, porque a gente tem uma inteligência espiritual até a fase da nossa consciência. Quando chega a fase da consciência nossa, aquela inteligência espiritual que Deus dá a toda criança quando nasce, ela começa a terminar porque começa agora uma administração diferente, a administração nossa. Nós vamos escolher o que fazer, vamos escolher a nossa vida, e a gente não escolhe muita coisa boa, Elias Júnior. E no decorrer do tempo, a gente vai sempre buscando coisas ruins, e aquilo vai sendo impregnado da nossa mente. Aí chega um tempo, nós convertemos o nosso coração a Deus. Alguns tomam aquele texto de Romanos 8 lá, não me lembro, Romanos 8, sei que é Romanos 8, que fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém, tudo se fez novo. Nós temos uma nova vida em Cristo. Mas agora nós precisamos nos libertar de algumas coisas que estão na nossa bagagem. Porque nós saímos agora de uma locomotiva, de um trem, e agora entramos no outro trem.
Nós estamos numa viagem agora diferente. Aquela bagagem a qual nós levávamos lá do passado, ela não serve hoje. Mas o errado que muitas pessoas fazem é continuar com a mesma bagagem. Não, deveria trocar aquela bagagem, porque o que tem ali não presta. E agora se torna tudo novo. Então, mas quem faz isso somos nós. Então o que acontece? Aí você se converte e aquilo continua ali, aquela bagagem antiga, e o adversário vai usar sempre aquilo ali. Ele vai usar sempre aquela velha vida, ele vai bombardear para que você tenha saudade, para que você caia naquilo, para que você seja fracassado naquilo. Tá fácil de entender, Lia Júnior? Sim. Tá fácil, James? O senhor trouxe uma ilustração muito tempo atrás. Essa ilustração, quando o senhor toca nesse assunto, eu gosto de trazer ela em mente na conversa, porque ela resume muito bem isso que o senhor está falando. Vou resumir, tá? Para ser rápido. Um homem comprou uma casa de um outro. Tinham dois cidadãos ali. Um cara queria comprar a casa de outro cara. Eu vou criar nomes fictícios: o João e o Zé. O João queria comprar a casa do Zé. O Zé falou assim: beleza, João, eu te vendo a casa. Só que, ó, eu vou te fazer um preço X, tá? Só que, mas houve muita insistência, muita discussão. Vende, não vende, vende, não vende. Aí falou: então tá bom. Beleza, então eu vou vender pra você. Só que tem um porém. Aquele cantinho ali, ó. Tem um prego ali. Aquele cantinho é meu. Você não pode mexer naquele cantinho ali. Aquele canto da casa ali, ó. Tá vendo? Dentro de casa. Viu, já? Eu vou te vender a casa, mas aquele prego, aquele cantinho é meu. Beleza. Fez o acordo. Na verdade, assim, com uma condição. Só te vendo com essa condição. Com essa condição. Não quero nada mais. Só aquele preguinho. A pessoa fala o quê? Só aquele preguinho pelo preço? Não, beleza, então. Só aquele preguinho ali, aquele cantinho ali. Essa casa gigantesca aqui, só aquele preguinho? Não, beleza. Que preguinho é teu, aquele cantinho é teu. Coisa pequena ali, não cabe nem... Ali não cabe nem uma panela direito. Preguinho, fazer o quê? Mas o que eu fazer com o preguinho? Então tá bom, então. O acordo foi feito. Beleza. Com o passar do tempo, esse cidadão Zé foi lá e falou: João, vende a casa, mas tem lembra aquela condição? Lembra aquela condição? Lembro. Eu vou lá no preguinho, não, então. Mas na verdade, o que acontece? Posso te... É que eu tô tentando ser rápido. Ele sai, é o João que vendeu a casa? O Zé vendeu a casa pro João. O Zé, então, vendeu a casa e ficou andando por aí. Mas, de repente, dá uma saudade imensa daquela casa. Dá uma saudade imensa, porque ele viveu ali quanto tempo ali? Viveu ali quantos anos? Ele viveu naquela casa e deu uma saudade do Zé voltar para aquela casa. Aí ele olha e vê uma carniça, uma carcaça. Ele falou: eu tenho um preguinho lá. Continua. E foi lá, exigiu a condição, colocou a carniça no preguinho. Resumindo, o João comprou a casa e não conseguiu ficar lá mais porque a carniça impregnou a casa inteira. Ele não podia tirar de lá porque, de fato, o preguinho era dele. A condição era dele, está no contrato. E aí? Então, a grande verdade, o Espírito Santo da nossa vida, resumindo tudo, o Espírito Santo da nossa vida não vai conviver com carniça. Nós precisamos arrancar o prego, arrancar tudo que tiver ali, o preguinho, arrancar tudo, jogar tudo fora, amarrar, jogar nos pés de Cristo. Porque se ficar um pensamento, ficar alguma coisa, aquilo criar força, é o suficiente para que uma carniça seja colocada ali. Um mal aconteça. Ou a pessoa escorrega e vai cometer algo tão terrível que a carniça, o Espírito Santo não vai conviver com aquilo. É verdade. E entrando já para o nosso assunto, pastor Elias, esse ano foi o ano que a gente... há uns 2019, 20, mais ou menos. No começo, eu vou falar o começo do ano para mim ser mais preciso, tá? No começo desse ano de 2024, o senhor batia numa... Parece redundância do senhor, mas antes de eu casar mesmo, nós já conversávamos isso. Quando eu ainda não era casado, morava com o senhor e com a mãe, né, a pastora Benedita. Você ficava ainda meio assim, preocupado? Pai, mas nem casei ainda. Nossa, velho. E a gente sentava na mesa, ficava até 2 horas, 3 horas da manhã conversando. Falava assim: filho, nós se apega em Deus, porque nós vamos chegar em uma situação que o Brasil vai passar X, Y situações. Eu não sei se você se lembra ali fora, até não sei se foi o Bruno perguntou: pastor, mas você acha que é pandemia? Tipo a pandemia? Eu falei: não.
E aí o Senhor falou assim, ó, vamos buscar discernimento. E esse ano de 2024, nós começamos esse ano, o Senhor ensinando a igreja, falando assim, olha, até conversamos isso com o pastor Eliseu Gomes, né, o cantor, compositor que esteve aqui conosco aqui, ele até mesmo confirmou aquilo que o Senhor falava, sempre veio falando com a igreja, que hoje se fosse, tem todos os dons envolvidos no ser humano, mas se fosse para destacar um hoje, para a circunstância de momento, a qual estamos passando, se fosse para pedir um dom mais valioso e mais importante nesses últimos tempos que estamos vivendo, é o dom de discernimento de espírito e sabedoria de Deus. Pois estamos... 2024 tá aí para mostrar para todo mundo. Teve a pandemia, passou tudo certinho. E estamos vivendo um tempo incerto. Estamos adentrando 2025 num ano incerto. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. 2024 você não acha que foi um ano vago? Eu ia falar no começo, que a gente cortou, eu ia falar que para mim foi... Eu ia falar... 2024 foi um ano muito bom para mim. Eu casei, constituí uma família, vou ser pai agora em 2025. Mas para mim, 2024 foi muito neutro. Foi muito assim, sabe, meio sem salsa. Passou um ano que você não tem o que falar. É um ano estranho. Entendeu? Um ano assim, parece que... muito estranho mesmo. Neutro. Para mim foi neutro, em questão de... Se fosse escolher um ciclo, seria um outono. Seria isso aí mesmo. Um outono, uma preparação para o inverno. E o inverno seria um ano para a gente... Seria 2025. Não estou, pelo amor de Deus, porque a Bíblia fala que o justo viverá da fé. Então, quem serve o Senhor não precisa temer. E eu ainda disse assim, que outros pregadores vão se levantar em toda parte do nosso Brasil, em muitas partes do Brasil, e vão falar a mesma coisa. E é verdade. Lembra disso? Verdade. Lembro disso aí. O senhor falava isso há mais de 3 anos antes da pandemia. O senhor falou assim, ó, filho, nós acabava o culto, sentávamos lá fora para conversar, a gente tem nossa janta pós-culto, né? Mais de 10 anos isso. Se tornou uma rotina para nós isso aqui na Igreja Brasil para Cristo. E o senhor sempre falava ali, olha pessoal, o justo, pela sua fé, viverá. Mas como que vai viver por fé? Sendo que, para isso acontecer, para o justo viver da sua fé, ele tem que acontecer circunstâncias. Aí veio a pandemia. Todo mundo falou assim, agora é a pandemia, tá fechando tudo. E o senhor falava assim, gente, ainda mas ainda não é o definitivo ainda, o senhor falava. Ainda tem coisas e coisas para acontecer. A pandemia foi uma porta, foi o início de tudo ali. Né? Que infelizmente perdemos amigos. O senhor trouxe no sermão domingo passado. Não teve um do nosso círculo de amigos que não perdeu alguém. Que não perdeu alguém? Família. Se não perdeu família, perdeu um amigo próximo. Perdeu um amigo. Eu perdi amigo próximo. O senhor perdeu, nós perdemos amigos próximos. Com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na nossa comunidade aqui, perdemos nenhum irmão. Para a Covid, não. Graças a Deus por isso. Né? Mas bem, vamos prosseguir. Isso sempre fala assim, filho, pro justo viver pela sua fé, coisas têm que acontecer, que ainda não aconteceu. Ainda é pouco, passamos no crivo, mas passamos pela peneira, mas tem mais coisa para acontecer. Nós não somos negacionistas, pastor Lesso, jamais. Não, vê lá. Mas eu gosto de estudar um pouco de geopolítica. Eu não sou um exímio estudioso da geopolítica, mas eu gosto de acompanhar. Porque você acompanha a geopolítica. Para quem não sabe, a geopolítica é a política global. Querendo ou não, se você acompanha a política global, Estados Unidos, Rússia, China, você sabe o rumo que vai tomar o mundo. Que, querendo ou não, são essas potências que regem, cadenciam a trajetória humana no mundo hoje, assim, carnalmente, falando assim, economicamente dizendo, né? São países que regem a caminhada do ser humano nesse mundo, economicamente dizendo. Não cai uma folha de uma árvore se
não for da permissão de Deus. Ponto, acabou. Mas quando a gente olha na parte econômica, que o mundo jaz o maligno, quando o mundo jaz o maligno, é o sistema mundano. Porque a natureza, o mundo em si, é criação de Deus. Mas o mecanismo humano, o sistema é humano que comanda o mundo. Então, você estudando isso, você sabe qual é o rumo que vai tomar o nosso Brasilzão que Deus criou. Por isso que Romanos fala, não conformeis com esse sistema, com o sistema do mundo. Transformar o sistema, porque o mundo é do Senhor. É do Senhor. Então é o sistema, de cada tempo é um tempo. Teve o sistema de Roma, do César, teve o sistema de babilônico, persa, enfim. E hoje é o sistema do mundo, sempre foi esse, né? Nós não podemos conformar com ele. A gente sabe que estamos vivendo um momento delicado no nosso Brasil, politicamente dizendo, né? A gente não vai entrar no pormenores, que eu não quero arriscar, não. Orar. A grande verdade é orar, porque agora vai ser sistema financeiro. Financeiro, pastor. Espiritualmente, Deus tem nos dado uma direção. Pastor Elias, há mais de 3 anos atrás, tem nos ensinado, através das Escrituras. Temos ouvido outros pregadores, homens de Deus, trazendo essa revelação. E também temos grandes nomes da economia, deputados, dizendo também que vamos entrar... Claramente, a mesma linguagem. Sim, vamos adentrar numa situação difícil. Querendo ou não, pastor Elias, para nós, eu sempre gosto de pensar assim, para que a ordem seja estabelecida, precisa haver o caos. Claro, o avivamento ele surge de caos. Exatamente, para trazer... Ele surge no meio do caos. Exatamente. Para mostrar o poder de Deus, quem é Deus e a glória de Deus, é coisa tremenda. Quem estuda isso sabe como acontece isso. Então nós não podemos... O sistema religioso vai acabar. Já tá no seu fim já, né? Não é verdade? Ninguém está quase acreditando em mais nada. O sistema religioso vai acabar. Mas agora, a palavra do Senhor, os que confiam no Senhor, vai ser uma coisa diferente, vai ser diferenciado. Eu creio assim, pastor Elias, que se você pegar todos os milagres de Jesus, foram em meio ao caos. Vamos falar de Jesus, deixar Jesus de lado agora aqui em questão. Vamos falar quando o mar se abriu. Era um caos. O exército de Faraó estava chegando ali para matar todo mundo. Era um caos ali. Ali foi algo extraordinário, né? Pelo amor de Deus, ali o mar se abriu. Se não precisasse abrir o mar, não ia contar. Era um caos ali. É verdade. E quando ele chega do outro lado e vê o exército de Faraó sendo destruído, levado pelo poder das águas, você vê ali cada um pegando seu instrumento, Miriam pegando o tamborim, você vê cada um pegando seu instrumento e cantando, louvando ao Senhor, adorando o Senhor. Que é um avivamento, algo que aconteceu no meio de um caos. É verdade. Não é verdade? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava em meio a um caos. É verdade. É verdade mesmo. Em meio a um caos. Foi boa palavra você falando aí. Aquele rapaz ali, há 38 anos, uma vida ali deitado, ali esperando ao mover das águas, ele estava em meio a um caos. Jesus chegou. Então eu creio que aqueles que confiam no Senhor podem ficar tranquilos, mas que vai acontecer alguma coisa, que nós entendemos que o nosso país está falido, quem não está vendo, porque não quer ver. Estão tentando tirar dinheiro de todo jeito, de todas as formas, mas não vou entrar nesse detalhe, só quero deixar uma palavra para você. É tempo de orar. Buscar discernimento, pastor Elias. Buscar discernimento de Deus. Revelação do Espírito Santo. Lê a palavra do Senhor. Não para. Não entra no movimento que está acontecendo hoje. Transforma tudo isso pela renovação do seu entendimento através do Espírito Santo. É verdade. Ora o Senhor. Busca a face do Senhor. Não fica buscando só a mão de Deus que pode te dar uma coisa. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Não. Busca a face do Senhor. Intimidade com Deus é muito melhor do que você buscar apenas a mão de Deus. E também, pastores, estamos entrando num momento muito delicado. A grande enganação
a qual a palavra do Senhor nos dizia que enganaria até os escolhidos. Já foi startado isso já. A grande enganação. Eu não estou falando, já começa já nos sistemas religiosos que tem sido criado no nosso meio. Meio cristão, tá? Estou falando meio cristão protestante. Tá bom? Estou falando do nosso meio aqui. Já tem essa enganação, já está acontecendo. Mas ainda não é a grande enganação. Está acontecendo coisas no mundo afora, pastor Elias. Para você dar um Google. Coisas Deus muito do estranhas estão acontecendo na natureza. E muitas coisas desvendadas, sendo assim, Isso. trazendo a luz. Deus está permitindo entendeu? Deus está levando a luz em cada algo feito na escuridão, nas profundezas do oculto. Deus está trazendo à tona. E é momento de nós e nossa família. Eu nunca parei com isso, pastor Elias. Lá em casa, não. A gente nunca parou. Todo dia, eu e minha esposa, nós oramos à mesa. E ao dormir, a gente nos unge. Porque é momento de blindarmos nossa família. É o que a gente ensina com oração. Aqui. Isso vai fazer um ano. A gente nunca. Bom, a gente já fazia quando a gente estava noivo. Né? A gente orava. A gente fazia isso na Covid. Ensinei muito, pessoal. Isso, todos os foi dias mesmo. está se ungindo, né? Orando com a família. Não está tendo culto na igreja, mas ora com a família, busca a Deus junto com a família. E muita gente aqui não parou, não, viu? Eu não parei, pastor. Alguns param, sim. Eu não parei. Eu não parei porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edifica. Então estamos vivendo nesse tempo que as pessoas estão buscando refúgio no seu financeiro. Esses artistas aí de militância estão mudando para outros países, já estão buscando cidadania em outros lugares, né? E a gente está falando, você até fez um resumo geral aí, o mundo todo, mas é tempo do Brasil passar por essa situação. É tempo do... Eu trouxe pro... Eu trouxe pro geral, porque quando acontece lá, chega até nós e nós parece que é mais fica mais, intensifica um pouco mais, né? Mas eu creio que nosso Brasilzão vai passar por um momento aí de purificação, a qual chega de oba-oba. Estou dizendo na área cristã, nossa área cristã, protestante, que tem muita coisa acontecendo aí, que tem trazido escândalo. Tudo em torno do financeiro? Financeiro, pastor. Não é? Pode olhar, a maior parte. Tudo em torno do, se não é diretamente, indiretamente, mas é o financeiro. É onde Deus vai permitir que seja trabalhado isso. Porque eu sou trabalhador de classe média. Então, nós estamos acostumados a viver no limite. Eu não tenho com abundância. Nós não temos com abundância para luxar, como o pessoal diz aí, para ostentar. Também nem quero também que ostentação para mim não é... Isso é pessoal minha. Esse é meu pessoal, tá? Coisa que eu carrego comigo mesmo. As minhas orações pessoal, juntamente com a minha esposa, é: Senhor, eu quero... A Bíblia diz isso, eu não quero ter muito para não esquecer de Ti e nem pouco para murmurar. Eu quero ter o suficiente para me viver bem com a minha esposa e agora a minha filhinha que vai chegar. Porque, pastor Elias, na minha opinião, a ostentação, meu querido, não é algo de Deus, não. Se Deus te deu a mais, é para você fazer alguma coisa. Para ajudar a obra, ajudar alguém ou ajudar alguma família. Agora, para ficar mostrando para todo mundo que você é o rei da cocada preta aí, ou da branca, não sei, isso não é legal, não. Isso não é de Deus, não. Na minha opinião, não. Então, o império. Hoje é tempo de império. Se você olha o crime organizado, é império. Eles querem montar império. Cada um quer montar seu império. Até eles estão em crise entre eles lá, moço. Se você olhar para o que eu posso falar? Se é religião ou se é o nosso povo hoje. Não, na realidade, saímos da comunidade. Império não tem? Exatamente. Hoje, saímos da palavra comunidade para império. Então. Não, tem um império aqui. Entendeu? Império. Agora eu te pergunto para você. Eu vejo aqui na igreja
Graças a Deus, Deus tem abençoado muitas famílias aqui. Tirou do nada, colocou na bênção. Positivo. Aí você vê que a maioria das ofertas que chegam é de pessoas bem assim, pobrezinhas, pessoas que têm uma vida humilde. Pobrezinha não, humilde. Humilde. Desculpa dessa fala. Humilde. Como que se torna império? É. Eu quero deixar isso, não quero... Para mim, para finalizar minha linha de raciocínio, pastor, a gente está acostumado a viver no limite. Então, eu acredito assim, por exemplo, se você tocar na finança de alguém que vive com milhões, que gasta, sei lá, seus 200 mil por dia, ele não vai conseguir viver com 5 mil. Não. Nós aqui estamos acostumados a viver com pouco. A gente consegue administrar ali um Nós pouquinho. não podemos acomodar. Não, no entanto que eu estudei, Mas graças a também Deus. não podemos invadir e fazer uma coisa fora do normal aí para... O senhor e minha mãe sempre me incentivaram a estudar. No entanto que eu me formei na área de tecnologia e tenho 2 pós-graduações e ano que vem eu pretendo encarar mais uma. Eu não vou parar de estudar por causa disso. Eu incentivo o pessoal aqui. Incentiva a gente a estudar e buscar o melhor para nossa família. E até eu mesmo, como exemplo, entrei em salas de aula, faculdade, eu tenho buscado estudar, estou estudando, entendeu? Sim. Por quê? Porque eu busco também uma outra ajuda também para abençoar a vida dos meus irmãos, da igreja, do Senhor. Sim. Então a gente precisa ter uma visão, uma visão de Deus, uma visão de reino. O senhor vai entender onde eu quero chegar. Porque eu acho que 2025 vai ser um ano difícil. E que muitas pessoas vão até mesmo chegar a se atentar contra a sua própria vida, né? Eu estou usando essa palavra porque se eu usar outra palavra, eu posso tomar um boicote da plataforma, né? Elas vão se atentar contra a sua própria vida. Porque, pastor Elias, nós estamos acostumados a viver com pouco. Essas pessoas, os grandes impérios, eles não estão acostumados. Recentemente vazou um vídeo, não vou falar de onde é e nem do que é, para a gente não sofrer nenhum ataque. Uma censura, mas tivemos aí um vazamento num vídeo aí de um império religioso aí protestante. O cara ganhava 112 salário mínimo aí e um salário de 200 mil reais. Então, tipo assim, será que pessoas como essa conseguem viver como a gente vive? Não. Então vai acontecer uma confusão, as pessoas vão entrar em depressão, as pessoas vão entrar em desespero. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Agora nós, que estamos acostumados a viver no limite, a viver com um pouquinho ali, que a gente luta dia após dia, com a graça do Senhor, tá? A graça do Senhor, vamos conseguir passar esse momento, pastor Elias. Mas tá bom, Elias Júnior, eu sei que é você que é o âncora aí do nosso podcast, você que está no comando aí, a gente está chegando já no final, né? Quantas horas de podcast, James? Uma ideia? Isso tá cedo ainda. Fizemos 2 horas já uma vez. Mas tudo bem, pastor Elias. Mas o pessoal está chegando aí já também para cuidar da igreja, para nossa ceia do Natal, nosso culto de ações de graça que nós vamos ter daqui a pouco, louvando a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. É verdade. Quantas coisas tem feito o Senhor por nós, quantas bênçãos, quantos testemunhos nós tivemos esse ano, que Deus nos abençoando. Então a gente vai estar encerrando, mas antes de encerrar, a hora que você colocar no ar, o James, colocar aquele louvor do Marcos Salles, logo em seguida. A estrada é muito longa, lá vou continuar. Hoje a sua mãe aguentou eu cantando isso toda hora, isso aqui. É umas partes, né, que eu lembrava. O senhor quer com o Marcos Salles ou o senhor quer com... O Elias Júnior? O Elias Júnior. Você quem sabe. O Elias Júnior eu posso colocar, mas não hoje. Aí talvez eu cante essa música hoje no culto e já coloco amanhã no... Coloca do Marcos Salles, depois você coloca você cantando aí. Eu queria que já tivesse no... Só a gente fazer uma observaçãozinha. A gente não tá passando no meio de ninguém. Eu não vou me lembrar a história, mas... Sendo realista. Teve, eu não vou me lembrar, pastor, o senhor vai me lembrar que Deus na Bíblia Sagrada muitas vezes avisou os seus servos ali, sair dessa cidade que vai haver X tempos de fome. Verdade. Né? X tempo de fome, depois você volta e
reconstitui tudo aquilo que você... É sunamita. Você olha lá atrás, quando sai aquela família, Noemi, Abimeleque, os seus filhos, Malion, Quilion, eles vão peregrinar em Moabe, abandonam a terra, olha você vê, terra do pão, Belém, mas abandonaram a terra porque não tiveram a paciência de esperar e de entender que na terra de pão tem pão, vai ter pão. Pode faltar pão na padaria, mas logo vai ter pão, que é padaria, poxa. É verdade. Mas eles foram peregrinar em Moabe, só tomaram prejuízo ali, morreu Elimeleque, morreu Malion, morreu Quilion, ficou só elas duas noras, e uma delas ainda, louvado seja Deus, voltou com ela. Então tem esses momentos. Deus não faz nada se antes avisar os seus profetas. É verdade. É correto. É verdade. Então, o que o senhor está fazendo aqui, aliás, o senhor vem falando, isso aqui que você está ouvindo, uma fraçãozinha daquilo que o senhor tem ministrado para nós aqui, pastor Elias. Verdade. Só olhar as gravações aí, alguém entrar, vai saber que é isso que a gente tenta levar o pessoal. Não gosto de, como que fala aquela coisa... Automática? Não gosto daquilo ali, não gosto da... Engessada? Metódica, não gosto de... Não. E também não gosto de relaxo. O senhor defende muito a obra feita com ordem e decência, desde que as suas regras, suas doutrinas não atrapalhem o agir do Espírito Santo. Amém. Falou tudo e falou bonito. O senhor ensina isso, né, pastor Elias? Então, o que esperar para 2025, pastor Elias? Elias Júnior, muita oração. Não é medo, não é uma coisa sem... Não, eu sei muito bem. Quando houve a pandemia, eu falei com vocês. Falou. Na passagem de ano 2019, não esqueço, a gente estava nesse altar. Deus falou, eu parei aquela mensagem motivadora. Olha, vai acontecer isso, e Deus vai fazer isso, vai abençoar aqui, vai abençoar ali. E algo veio me interrompeu, falou... Foi incrível isso aí. Foi, não foi? E nós temos testemunha. Uma hora eu vou pegar, o James vai me ajudar, eu vou fazer uma entrevista com o pessoal da igreja, que antes da pandemia acontecer, nós reunidos lá fora, eu acho que foi nosso amigo Carlinho, levantou e falou assim, nossa... Isso foi no sábado? Na terça-feira. Na terça-feira, que era culto de ensino nessa época, né? Na terça ou na terça? Porque na passagem de ano foi isso que foi falado, Deus me interrompeu, aquela mensagem que eu estava motivando o pessoal, aquela coisa, falou, não, vai acontecer algo e vai ser no começo do ano, vai ser tipo uma pandemia, tipo uma praga. Foi mesmo. Não vai ser só no Brasil, mas vai morrer muita gente no Brasil. Isso Deus falou em cima desse altar, ninguém nunca tinha nem mencionado, porque todos nós estávamos motivados a conseguir... Deus abençoe a sua vida, Deus vai derramar ali, não é verdade? E na terça-feira nós temos o costume de reunir ali fora, comermos juntos, há muito tempo, né, Júnior? É verdade. Aí o Carlinho estava perto e falou assim, olha filho, aproveita bem essa oportunidade que isso vai acabar, vai passar um tempo que você vai reclamar isso aqui. E nós estávamos tudo ali, falou assim, mas como, pastor? Eu não sei, Deus fala no meu espírito, Ele não me deixa saber... com exatidão o que é, mas é algo que vai acontecer X, Y e Z. Aí na quinta-feira o negócio já estava pegando já. Já começou a morrer gente na Itália, aí depois começou a morrer gente depois do carnaval no Brasil, aí depois veio aquele fechamento das igrejas, e foi uma coisa de louco. E é verdade, pastor Elias. Eu acredito que é momento de nós reunirmos a nossa família, orarmos, buscarmos discernimento em espírito, pastores, e parar um pouco de atrás de movimentinho, de oba-oba, que isso aí não vai salvar a tua vida não, né? Não vai. Da família. Esse tempo passou. O pessoal esquece que teve... Você lembra da década que a pessoa quer hoje bater em cima? No século XIX, século XX, começo do século XXI, caiu uma unção de cura. Não é só em uma, duas, três pessoas, não, em todos os pastores, uns mais, outros menos. Pode olhar, estuda que isso aí que eu estou te falando. Porque as pessoas ficam falando, não, eu vou buscar unção, eu vou me trancar no quarto, ficar 8 horas orando, porque o fulano de tal Benihim fez isso, eu vou ficar 8 horas me trancado no quarto. Eu fiz isso aí, Júnior. Eu, uns 30 anos atrás, eu me trancava e ficava orando. Não é errado orar não, mas orava por esse fim. O senhor falava assim, ó, pra minha mãe,
Ó, Benedito, eu vou orar. Você só me chama se for caso de vida ou morte. Eu me trancava na igreja. Verdade. E, na verdade, eu estava errado. Aquilo foi uma unção de Deus que caiu sobre... Não que Deus não cura, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas naquele tempo caiu uma... Por isso que eu gostaria que o Baré estivesse aqui. Ele é o... Eu gosto de conversar com ele. Ele é um historiador, Ele entende tanto da história cristã, protestante em si, fora dela, tanto também como a geopolítica. Gosto muito de conversar com ele. Então. Conversei com ele sobre isso ontem pelo WhatsApp. Tivemos uma breve conversa ali. E a gente encontra para conversar. Pode falar, Tico. E a gente sempre tem a mesma linha de raciocínio. Só que aí, como ele é um professor, tem muito mais experiência na área, então eu sempre acabo aprendendo algumas coisas que eu estava equivocado com ele, né? E sempre tenho aprendido bastante com ele. Verdade, eu falo com ele sempre 1 ou 2 vezes por ano. A gente marca lá em Catanduva, a família dele é de lá, a gente marca no shopping. É verdade. A gente pede ali uma comida, não precisa ser uma comida boa não, um torresminho, uma porção de torresmo ali, um suco, e a gente fica batendo um papo ali. Fica conversando ali. A gente conversa 2, 3, 4 horas direto ali. E é pouco, né? É pouco, mas... Amém. Um abração, se ele está ouvindo aí, ele vai assistir esse podcast. Um abração, Baré, um grande amigo meu. Se der tudo certo, eu coloco um trecho aí eu conversei com ele, eu falei para ele sobre o nosso assunto, respeito do... Ia falar que esperar 2025. Eu falei para ele gravar um vídeo e mandar para mim, para me colocar aqui. Se ele conseguir gravar, ele tá sendo papai agora de novo, né? Então, eu não sei se vai ter tempo para isso. Mas beleza, pastor Elias, que esperar 2025, oração, buscar oração, discernimento, sabedoria e colocar a família. Abraçar a família, que o manto de Deus caia sobre a sua família e aconteça o que acontecer. A Ele a glória. Nós não podemos encerrar sem a nossa oração, né, pastor Elias? Verdade. Oração pessoal. Vamos lá, pessoal. Coloque a sua mão sobre a minha mão e vamos juntos unir a nossa fé, fazer uma grande corrente de fé, agradecendo o eterno Deus que nos concedeu mais um ano e hoje, véspera de Natal, se comemora por todo canto, queira ou não, diretamente ou indiretamente, o nome dele é mencionado porque ele nasceu, o menino nos nasceu. Na verdade, Isaías fala que o reino estava sobre seus ombros, louvado seja o nome dele, ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, e ele possa estar nascendo em cada coração, em cada vida, neste exato momento, e que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós continuamos, Senhor, agradecendo, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por tudo quanto o Senhor tem, assim, o teu cuidado para com cada um de nós, para com a minha vida, para com a vida da minha esposa, agora para com a vida do meu filho, a sua esposa, Senhor, a netinha que está vindo, a vida do James, Senhor Deus, também, casado, a sua esposa, Senhor Deus, que está em casa ali, aguardando ele, a igreja do Senhor que vai estar reunida aqui, daqui a pouco, aqui neste lugar, neste altar, exaltando e glorificando o teu nome. Pai, eu peço a tua bênção agora para cada uma das pessoas que estiverem assistindo, meu Pai, não importa a hora, o Senhor é Deus de todo momento, o Senhor Deus opera a hora que o Senhor quer, o momento que o Senhor quer, não precisa nós programarmos para o Senhor operar, porque o Senhor opera o dia e a hora, quando o Senhor quiser, e que o Senhor possa trabalhar na vida deste homem, desta mulher, tirar essa tristeza, essa angústia, essa dor, transformando, ajudando essa pessoa a reconhecer, Senhor Deus, que precisa transformar, Senhor Deus, essa mente, e ela só será transformada pelo poder do Espírito Santo quando nós oramos e buscamos a tua face. Senhor, que derrama a tua bênção da cura sobre esta vida, sobre este lar. Tira essa tristeza, essa angústia, essa dor desse coração, para que possa entender qual a sua boa e agradável, Senhor, vontade, qual é o teu plano para a vida desta pessoa, porque o Senhor tem um planejamento de vida para cada um de nós, que nós possamos, Senhor, ver e ser, Senhor, e discernir, Senhor, o que o Senhor está fazendo. Pai, nós te louvamos, exaltamos, engrandecemos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Que a glória do Senhor resplandeça sobre sua vida e de toda a sua família hoje e sempre. Eu sou Elias Júnior, juntamente com o pastor Elias, o meu pai, aqui na Igreja O Brasil para Cristo, na cidade de Cajubi, interior de São Paulo. Você ouviu Um Toque de Fé podcast. Dizeres finais, pastor Elias, para nós encerrarmos. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Feliz Natal para você, um ótimo ano novo. Eu sei que nós vamos enfrentar, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Se Deus é por nós, quem será contra agindo nós? Deus, quem impedirá? Para que chorar se você pode sorrir? A alegria do Senhor é a nossa força. Sempre será a nossa força. Que Deus te abençoe. Que Deus Ebenezer, te guarde. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não somos o quê? Ebenezer, nós não somos o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós não somos os que retrocedem, mas caminhamos para a vitória. É isso aí. Forte abraço para você e tchau, tchau. Fica com Deus. Sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu não tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.